Segundo Freud, as mulheres entre os 3 e os 6 anos desenvolviam uma inveja pelo falo do homem. Desenvolviam uma inveja para com o homem porque elas não tinham o pénis, esta zona fálica, o falo, chamado falo. E esta ideia de Freud, apesar de ser feita há sensivelmente 100 anos atrás, por volta disso, mais coisa menos coisa, ela foi sempre, tanto quanto eu sei, altamente criticada, como podem dizer, não é uma coisa nada agradável de se ouvir ou se dizer socialmente, surgem muito facilmente muitos mecanismos de defesa do ego que impedem sequer de poder conceber como verdade ou o que é que poderá ter nela como verdade. O que é normal, correto? E o conhecimento também está sempre a evoluir. E será que então Freud estava certo? Será que as mulheres têm inveja dos homens e reprimem depois essa inveja, tal como Freud disse? Então, aqui vai a minha perspectiva. Partindo do pressuposto que sim, eu procurei conseguir encontrar uma narrativa onde isto fizesse sentido, que fosse minimamente viável ou minimamente aceite, explorar uma narrativa. E encontrei uma que acredito que consegui perceber o que é que Freud quis dizer com este conceito, que até tem um nome muito específico. Estou suspeito que eu não vou partilhar qual é. E eu acho que inveja, não sei se é bem a palavra correta de se utilizar socialmente, devido ao contraste que normalmente é associado à inveja e aquilo que eu acredito que podemos estar a referir a este fenómeno. Por isso eu peço para olhar a inveja aqui, não no sentido que se está habituado a associar a inveja, mas sim olhar para a palavra como uma ferramenta para procurar aceder àquilo que o outro quer dizer. E uma das coisas que nós sabemos, e vou pôr isto aqui num espectro social e histórico de antes e que estamos a viver hoje em dia com o neofeminismo, quando estávamos no tempo onde tradicionalmente os homens é que assumiam posições de liderança, essa assunção de posição de liderança tinha uma tendência para acontecer devido à predisposição biológica do homem ter maior massa muscular, mais caparro a nível corporal e também, na última instância, aquilo que ditava o poder era a agressão, a violência, as sinalizações de agressividade. E, como podem dizer, inevitavelmente o homem teve sempre mais força comparativamente com a mulher e as mulheres, ao longo da história, na sua maior parte, não tinham acesso a aprendizagens e técnicas do karaté, por exemplo, para ter menos caparro, conseguir, mesmo assim, defenderem-se, por exemplo, de perpetuadores de altos crimes ou de ameaças, ou de ataques e agressões à integridade física das mulheres. E, posto isso, nós conseguimos perceber o porquê facilmente de porque é que na história tendencialmente havia este assumir das posições de liderança e de poder por parte dos homens. Afinal, o poder da agressividade era aquilo que ditava na última instância a defesa, porque antigamente havia muito mais lutas, muito mais pessoas que morriam, as coisas eram muito mais ditadas pelo poder nesta instância mais física. E hoje em dia não, é totalmente inaceitável socialmente, apesar de ainda acontecer, claro, haver lutas ou posições de liderança que serem marcadas pela sinalização de ameaça à integridade física ou poder físico. Muito pelo contrário. Hoje o poder de liderança é mais categorizado pela empatia, por uma comunicação empática, e ainda bem, correto. Então, partindo deste pressuposto, nós conseguimos perceber até, mesmo no tempo das cavernas, porque é que tendencialmente os homens assumiram a liderança, tendo em conta a sua capacidade física, biologicamente mais predisposta a ser desenvolvida numa direção comparativamente àquilo que é a biologia do sexo feminino, até pela testosterona e essas narrativas todas que nós neste momento histórico assumimos como verdades associadas à biologia. Posto isto, nós conseguimos perceber porque é que mais facilmente poderá ser desenvolvido algum tipo de inveja. Mas será que é mesmo inveja? Afinal de contas, havia uma tendência para ambos os sexos se complementarem, tendo um estereotipicamente mais associado ao autocuidado, da maternidade, da empatia, da compaixão,
e outro tendencialmente àquilo que será mais de liderança, de desafiar, se calhar, o miúdo, de o incentivar, por exemplo, a ir atrás de aventuras, não tão neste aspecto protetor. E como nós sabemos, parte da realidade, ela acredita aquilo que nós vamos assumir como felicidade ou que nos faz feliz. Ou seja, tendo em conta o espectro de opções que existe, isso vai influenciar aquilo que a pessoa diz que é o seu sonho que a faz feliz ou não. Por exemplo, hoje as pessoas seguem profissões que as fazem felizes que não havia há 100 anos atrás, e há 200 anos atrás, e há 500 anos atrás. Mas se elas nascessem há 500 anos atrás, com certeza que elas iriam ser felizes a fazer o trabalho, por exemplo. Então, o exterior, ou o exterior, também dita, em parte, aquilo que as pessoas vão construir, a sua narrativa de significado, sobre aquilo que as faz felizes. Não é 100% interno, também é limitado e ditado pelo exterior. Então, neste sentido, quem nascia historicamente nesta época, onde inevitavelmente era muito mais desafiador para as mulheres assumirem posições e cargos de poder, é muito mais fácil construir uma narrativa interna de cuidado, de trato, de compaixão, de ser compassivo, aquilo que é estereotipamente associado à mulher. Até porque qual é que é a alternativa? Não é? É muito mais desafiador. Contudo, claro que historicamente estas coisas foram mudando e hoje, e cada vez mais, há uma tendência para então as mulheres terem maior possibilidade, até pelo trabalho que foram feito ao longo dos últimos anos, e com a ajuda de alguns homens também, para elas próprias também conseguirem assumir posições de liderança e estarmos mais no que chamam de 50-50. Onde as mulheres também assumem hoje cada vez mais, e bem, cargos de poder. Onde aquilo que naturalmente era associado apenas ao homem, hoje em dia também é feito pela mulher. E muito bem. E a característica histórica que dita isto, principalmente e fundamentalmente, na minha opinião, pelo menos é uma das narrativas que também está certa, é a mudança por aquilo que é ditado pelo poder. Que já não é mais, em última instância, a agressividade ou a violência e o estar disposto a arriscar a sua integridade física e a luta para a defesa de um território ou para a defesa de um negócio, por exemplo. E se assaltarem a casa estou disposto a dar o corpo ao manifesto e a defender-me com uma caçadeira, por exemplo. Hoje em dia temos métodos mais sofisticados para nos defendermos, como câmaras, por exemplo, dá para apresentar a queixa e bem, e funciona e bem, e temos provas disso, vívidas. E cada vez mais os discursos que são socialmente aceitáveis e associados à liderança já não são aqueles que eram tradicionalmente. Já ali fala e os outros fazem, ali os outros fazem, submissão. Não. É cada vez mais o contrário, cada vez mais aquilo que socialmente se associa aos cargos de poder e liderança, é cada vez mais o discurso, como disse há pouco, de empatia, não de submissão, não de colocar os outros em uma posição de submissão, mas pelo contrário, é o elogiar, é o elevar, é o ditar e o liderar pelo comportamento igual. Pelo menos estamos numa tendência a caminhar para aí, porque estamos a incorporar cada vez mais o humanismo. E então, num certo ponto de vista, eu acho que Freud tinha razão neste sentido, no sentido em que, pela biologia, anteriormente, o homem ia estar mais capacitado biologicamente para assumir algumas posições de liderança, tendo em conta aquilo que era preciso fazer objetivamente para lidar e para fazer as coisas, e a mulher, como biologicamente tinha estas características, assumia e fazia a construção do significado daquilo que ela era, da sua identidade, através daquilo que a sociedade ditava, influenciava, construindo então o significado para ela própria de que, se calhar, o lar ou o cuidar era aquilo que a fazia feliz, poder fazer, por exemplo. Mas sabemos perfeitamente que isto não encaixa para todas as mulheres. Porque porque são umas que sim, há outras que é completamente o oposto disso, não é? E muitas delas são, parece-me a mim, que é o que faz mais sentido, pelo menos estão à frente dos movimentos de querer igualar aquilo que tradicionalmente era associado ao homem para também à mulher. E muito bem. E nós conseguimos ver isso pelos discursos da narrativa social, pelo menos hoje em dia, que não atacam o homem, mas sim claramente apenas e só os fenómenos sociais. Por exemplo, na discriminação, no assédio, nos piropos. Tanto o homem como a mulher podem sofrer assédio. Eu, por exemplo, já sofri assédio
por uma pessoa que claramente era atraída pelo sexo masculino. E como nós vemos nas narrativas sociais de hoje em dia, há, há a procura de combater estes fenómenos e não claramente quem faz parte de certas categorizações coletivas, como é óbvio, não é? Por isso, será que Freud tinha razão? Claro que, claro que não. Deixo aqui esta ironia para refletir um pouco, porque realmente, se há quem procure combater os fenómenos, também há uma certa parte que, extrapolando ou não, dependendo da forma que você quer interpretar, aqui uma parte que claramente usa uma linguagem que é instigadora à polarização, que é precisamente o contrário do que eu partilhei há pouco, que usa não os fenómenos, mas sim estatisticamente onde estão localizados onde estão localizados os grupos que esses fenómenos são perpetuados maioritariamente. Por exemplo, os homens, no caso do assédio. Isso, apesar de poder aparentar a ser bom partilhar, que é essas categorias, devia ser combatido o fenómeno em si, porque ele é universal, tanto dá para o homem, para a mulher, como para os outros. E este tipo de discurso de categorizações coletivas também tem danos para a sociedade, são chamados epifenómenos, que é, por exemplo, o alimentar de narrativas como os homens são todos iguais, por exemplo, e também do outro lado, como o neofeminismo é um ataque aos homens, por exemplo, o que também não é nada positivo, porque contribui para este afastar dos dois sexos, por exemplo, deste afastamento por parte dos dois géneros nos jovens, principalmente, diria eu, mas também acontece nas outras idades, com certeza. Isso não é nada positivo para a sociedade. Que também é possivelmente passível de ser argumentado que este discurso de ataque barra suposta defesa a uns grupos e ataque aos outros, que pelo menos há uma interpretação que pode ser feita nesse aspecto, que é a defesa, e é verdade e bem, contudo tem outro tipo de consequências. Por isso, um verdadeiro humanismo que transcende e diria que é universal e que procura ajudar todos mesmo, não procura apontar os dedos aos grupos que grande parte dos fenómenos acontecem, onde grande parte dos fenómenos acontecem, mas sim aos fenómenos em si que são universais e transversais. E este tipo de discursos de união, por exemplo, de uma certa categorização coletiva que sofre de outra, também contribui para este tipo de narrativas que causa ainda mais afastamento e não causa união. Porque toda a gente estaria disposta a unir-se, por exemplo, para combater assédio. Quem é que não quer combater assédio? Quem é que não quer combater este tipo de fenómenos negativos? Toda a gente. Mas, quando se coloca numa narrativa de os homens são X ou os homens não podem fazer Y, os homens, é muito mais fácil da maior parte das pessoas não estarem contigo. E bolhas se vão criando e não é nada positivo. Por isso, será que a ideia de Freud de que as mulheres desenvolvem uma inveja para com os homens que é reprimida é verdade? Bem, eu não diria que é inveja no sentido que estamos habitualmente a construir o significado de inveja, mas que tem fundamento, tendo em conta aquilo que é o desenvolvimento histórico do ser humano e os fenómenos que se veem hoje, neste momento da história que estamos a presenciar, eu digo que sim, que ele tem uma pequena verdade naquilo que acontece, que não é universal, tal como todo conhecimento, ele tem valor, mas apenas num certo contexto. Porque se podemos ver alguns fenómenos hoje de projeção, por exemplo, ou de discursos que não são passíveis de unir as pessoas todas no sentido de terem um conhecimento profundo sobre o comportamento humano, mas sim mais de ataque, ou que pelo menos pode ser passível de ser interpretado como ataque, embora também não goste desta palavra, mas não tenho ainda uma melhor para ser usada para usar neste momento. Então eu diria que sim, apesar de não ser universal, porque, novamente, se supostamente um lado pode haver uma inveja e uma procura de equilibrar as coisas, e ainda bem que estamos a passar isto nesta altura, apesar de todas as consequências que tem, e posso falar mais sobre isso, que nada mais pode ser, por exemplo, da consciência ou até das forças da justiça, sim, que permeiam a consciência e que fazem atuar no mundo, ou até de Deus, e olhar para Deus apenas só como uma identidade exterior, com o homem de barbas lá acima, é já um conceito antiquado, na minha opinião. De um ponto de vista intelectual e técnico,
é bem ultrapassado, tendo em conta aquilo que nós sabemos até sobre a consciência e sobre a espiritualidade e aquilo que é estado pela ciência sobre a mesma. Mas eu acho que estes movimentos que nós vemos hoje sociais, neste momento histórico que estamos a viver, acho que é fruto disso, fruto de consciência provocando um motor para as pessoas agirem e atuarem de forma diferente. Acho que é uma boa narrativa, pelo menos, intelectualmente falando, com algumas bastantes verdades. O que acontece é que depois, na aplicação destas forças e desta consciência deste momento histórico que estamos a viver, para equilibrar as coisas, por exemplo, e darmos igualdade aos dois, é que, bem, o homem comete erros e a mulher também. E a aplicação depois na forma como se procura combater certos fenómenos é que pode ser mais intelectualmente limitada, causando polarização na sociedade, por exemplo. Mas isso é assim, não é? Deus é perfeito e o homem é que está constantemente a cometer erros. Aqui do homem com H grande, no sentido de homem e mulher. E pronto, e é assim a vida. Há muito mais que eu posso falar sobre isto. Acho que é super interessante perceber estes fenómenos sociais e estas forças profundas que movem o comportamento humano. Agora, intelectualmente falando, acho que já temos aqui uma boa massa. Espero que tenha dado para perceber a ironia, pelo menos. Procurei usar um discurso que fosse pouco polarizador, mas aquela parte do ataque não foi a melhor palavra, mas não pensei numa melhor. E mais. E é isso. E queria acrescentar aqui uma frase que é de uma ideia que também é de Carl Jung, um pensador do século XX. Ele acrescentava sempre, ele fazia esta visão do mundo, que era o introvertido, se de um lado a pessoa demonstra introversão, há outro lado oposto nela, que é extrovertida e que também, ou que pelo menos tem as características, as intenções de extrovertido, que é de se conectar com os outros. E o extrovertido também, se é extrovertido e é movido pelas forças exteriores, também é o outro lado oposto, também tem a ter aversão e também tem a vontade de ele olhar para dentro, de perceber as forças que o movem e de se conhecer melhor. E aqui eu diria que é a mesma coisa. Se vemos raiva deslocada para certas narrativas que promovem a mudança social no seu entender e que promovem mudança, promovem sem dúvida alguma. Por outro lado, também nesse lado oposto, também há uma vontade realmente mesmo de querer fazer e procurar fazer aquilo que é o melhor para o bem comum e para todos, diria eu. Eu só vejo sempre menos para esses lados opostos. Eu acho que o melhor está sempre no meio, ou como dizia o Carl Jung, está a iluminar a escuridão. Afinal de contas, ninguém se torna iluminado a imaginar figuras de luz, mas sim a aceitar a sua própria sombra e, acrescento eu, a iluminar a sombra dos outros, que consequentemente faz com que também nós iluminemos a nossa, porque tudo são projeções. Agora, que é um facto é que se vê se vê se vê muita deslocação de raiva nestes fenómenos sociais e espero poder contribuir para a expansão de consciência nesse sentido, porque as coisas movidas por raiva ou por outras emoções mais primitivas, na minha opinião, não são nada boas. É sempre primeiro iluminar essas emoções primitivas, iluminar a sombra e a sombra do outro também, para realmente conseguirmos fazer um progresso com mais paz e mais humanista, mais humanista. Afinal, somos todas pessoas, correto? Ninguém quer atacar ninguém porque toda a gente é pessoa e ninguém é mau, na minha opinião, porque quer, mas sim é sempre fruto daquilo que lhe saiu na lotaria social, naquilo que foi aquilo que foi as experiências que a vida foi dando, porque nós fazemos aprendizagem e quem estuda biologia, quem estuda neurociências, é muito fácil, pelo menos, de entender e de olhar o mundo de uma perspectiva onde o ser humano não tem livre-arbítrio e é fruto puro e duro das consequências das experiências que teve e da genética, dos ascendentes, dos pais, dos avós, dos tetravós. Eu acho que isso também é uma coisa a ter atenção no discurso.
Em vez de usar a raiva para promover a mudança social, usar um pouco mais da iluminação da sombra, da própria, supostamente da do outro. Quando se eliminar o outro, tem-se iluminação própria, porque nada se faz mais do que projeções. Sempre. São sempre projeções. E como já diz uma professora de psicologia analítica, ela costuma dizer assim: doeu, bateu, doeu, leva que é teu. Leva para a terapia. E outra que é muito boa que eu gosto que é hum, quando alguma coisa bate e dói em nós devemos pensar, porque normalmente cai sempre numa destas duas. Ou a pessoa tem algo que nós deveríamos desenvolver e por isso é que nos chateia e magoa, ou então eu também tenho aquilo e tenho aquilo, aquela característica em excesso e também não estou a ver. Não estou a ver. Não estou a ver aquilo em mim. E é impressionante porque está sempre a encaixar isto em todo lado. Isto é nada mais, nada menos do que um passo também para a procura de iluminação e transcendermos aos mais altos níveis de humanismo, se assim quisermos, que no meu entender também tem as suas limitações, também pode ter as suas limitações, intelectualmente falando, mas que sem dúvida que é mais necessário ainda na nossa sociedade hoje em dia para termos uma evolução da sociedade mais pacífica, menos polarizadora e com mais compaixão, compreensão, mesmo quando é extremamente difícil. Até porque até a própria mudança psicológica é difícil. Porque é preciso. É preciso dor, sofrimento, a pessoa entra na terapia e chora. Mas é preciso mesmo isso, confrontamos com a nossa própria sombra para nos responsabilizarmos pela nossa própria vida e procurarmos evoluir a sociedade de uma maneira mesmo humanista, verdadeiramente humanista, que é o maior desafio de todos. Afinal de contas, é sempre fácil pensar do que os males que o outro faz eu nunca conseguiria fazer. O que é completamente treta. Basta olharmos para fenómenos como Auschwitz, por exemplo, entre outros, que, que entre outros experimentos sociais que temos, por exemplo, o de Milgram, entre outros, para percebermos que e só todo o conhecimento que nós temos psicológico e neurocientífico, para percebermos que nós não somos tão diferentes daquelas pessoas que propagam o mal. Não somos. Se tivéssemos exatamente aquela vida que aquela pessoa teve, os anos que aquela pessoa teve, e tivéssemos passado exatamente por aquela experiência que aquela pessoa teve, iríamos ter tendências a ter comportamentos mais naquele aspecto do que noutros. E apesar de não ser desculpa nenhuma socialmente, e socialmente falando, nós devemos sempre repreender certos tipos de comportamentos, quando estamos no nosso interior e a procurar trabalhar o nosso discurso para depois melhorarmos a sociedade, acho que devemos transcender mais isso. Agora, socialmente, os mecanismos de relação social são bons, mas não devemos deixar que eles nos dominem e devemos procurar nos distanciar deles, que é bastante difícil. É um desafio muito grande, é um desafio muito grande. Agora esse é que é o caminho, sem dúvida alguma. E vamos estar cada vez melhores, até porque a ciência avança, o conhecimento avança, a consciência avança. E acho que acho que alguns cientistas e pessoas de conhecimento já estão em fases de começarem a pôr proposições de consciência. Colocarmos a propor propostas de consciência para explorarmos cientificamente, porque acho que vamos por esse caminho. Acho que vamos atingir um nível de consciência tal que vamos transcender muito do mal que neste momento se experiencia e se vive. Então espero que tenha sido útil. Eu faço sempre estes vídeos de forma espontânea. Penso a minha ideia na cabeça e depois partilho. Ainda estou a melhorar a ideia pensada para depois quando é dita, porque às vezes tem sempre algumas. Ainda tem algumas oscilações, infelizmente. Mas espero que tenha ficado claro, pelo menos alguns pontos. Se há alguma dúvida, diga-me. Este mundo de conhecimento é espetacular. E a psicologia permite ver-nos o mundo com uns óculos novos. Uma ideia aqui, uma ideia acolá. Eu costumo dizer sempre que tendencialmente a ideia não deve ser a ideia, o conhecimento um conhecimento não deve ser visto como algo absoluto, no sentido em que funciona e resulta para todo mundo, mas sim algo que se aplica apenas e só em certos contextos, como uma gota d'água. Sozinha vale o que vale, mas toda junta forma um oceano, algo visível que nos permite navegar por ele. Eu acho que deve ser igual. Uma gota só dá-nos pouco.
mas quando temos muitas gotas de conhecimento, permite-nos navegar pelo oceano, sendo mais fácil chegar onde nós queremos, conseguindo conhecer o mundo inteiro. Eu acho que o conhecimento tem essa possibilidade. Independentemente do conhecimento que estamos a falar. Por exemplo, o comportamentalismo, que propagava muito a ideia, ali por 1920, 30, foi quando se estabeleceu mais o comportamentalismo, propagava a ideia do estímulo-resposta. Ou seja, propagava a ideia de que tudo era um estímulo e nós, consoante os estímulos externos, então tínhamos respostas. Por exemplo, comida, fome, não é? Isto é óbvio. A pessoa vê comida, sente fome, pumba. Mas mesmo esta visão, apesar de também ser muito útil para ver o comportamento humano, ela também não é absoluta, no sentido em que há pessoas que podem ver estímulos como comida, mas não serem ditados por este, não sentirem fome. Eu, por exemplo, eu fiquei surpreendido a quantidade, numa certa altura da minha vida, a quantidade de pessoas que sentiam fome quando viam comida. Eu era quase indiferente a isso. É tipo, porra, o que é? Sério? E enquanto fui explorando mais esta ideia, procurando compreender esta ideia, fui cada vez mais sendo influenciado pelos estímulos externos. Então houve uma altura que eu era extremamente influenciado pelos estímulos externos, que não era até então. E claro, há certas coisas que provavelmente já me influencia sempre, nem que seja inconsciente ou pouquinho. Mas nunca, não de uma forma absoluta. Como para isso, tanto como para todos os outros tipos de conhecimento. Não pensei muito se é uma coisa universal, mas acho que é uma ideia de valor, pelo menos. Pelo menos quando se está a falar de conhecimentos e ideias mais sofisticados. Porque quando se está a falar de maior sofisticação, aí é necessário ser mais sensível até com as palavras. As palavras ditadas já remetem logo muito para onde é que vai o pensamento intelectual, sai mais para um sítio, sai mais para o outro, e é uma maior sensibilidade das coisas. Por exemplo, em certos contextos, para certas pessoas, a palavra bonito pode ser interpretada da mesma forma como lindo. Então, lindo, bonito, é a mesma coisa. Mas quando nós ficamos mais sensíveis e procuramos as diferenças entre estas duas coisas, e marcar uma diferenciação entre aquilo que é bonito ou lindo, já nós podemos tornar mais sensíveis então a estas palavras. Bonito e lindo deixa de ser a mesma coisa, mas passa a ser coisas diferentes. E o mundo do conhecimento é igual. É igual. Aquilo que aparentemente, no senso comum, objetivamente e pragmaticamente, pode ser toda a mesma coisa, intelectualmente falando, não é. Não é. Não é. E dá logo visões do mundo completamente diferentes. Tornamos-nos mais sensíveis e por isso é que o mundo do intelecto deve ser sempre perseguido por toda a gente. Um objetivo, em certa parte, é tornar toda a gente um intelectual. Porque, consequentemente, nós temos uma sociedade com mais consciência. E é isso que nós precisamos, sem dúvida alguma. Alguém com consciência das forças todas que movem o comportamento humano não vai certamente reagir tendencialmente de uma forma tão primitiva, ou seja, com raiva, com fúria e todas as emoções que podem ser categorizadas no primeiro nome que eu disse, comparativamente com quem tem consciência do porquê do outro estar a comportar da forma que comporta. Somos teus seres humanos, claro, mas se me permitirem colocar aqui isto numa visão mais, mais no mundo perfeito das ideias de Platão, é exatamente isto que acontece. Ponto final. E até ao ter a consciência maior do comportamento do outro, nós conseguimos mais facilmente construir uma ponte do mundo dele para a nossa. Para então termos um maior progresso e evolução de uma maneira que não causa tantas consequências secundárias. Uma boa metáfora, e neste caso sociais, que é o que acontece hoje em dia. E uma boa metáfora é tipo o Tuga. É tipo o Tuga que faz uma coisa que desenrasca e está a andar. Faz uma coisa que desenrasca e está a andar e diz, objetivamente funciona, então, caraças, nós desenrascamos. E é verdade. Mas a nível de estética, é um desenrascar. Não tem essa sensibilidade estética que faz a diferença. Não é o mesmo profissionalismo. Vamos estar feito e não sei o que é, claro, mas não é? Há esta sensibilidade que se vai ganhando e que também tem impacto. A beleza tem impacto, como é óbvio. Nós podemos ir a estudos na neurociência indicados pelo Robert Sapolsky, por exemplo, que pessoas têm tendência a deitar mais lixo para o chão, por exemplo, em cidades que já têm lixo no chão. E têm tendência a deitar menos lixo para o chão em cidades que não têm lixo para o chão, em ambientes. E pronto, e a beleza também. E também encaixa aí, e até os próprios pensamentos que as pessoas têm. Num sítio bonito versus um sítio que não é bonito. Até porque os comportamentos também são fruto do pensamento, em certa parte. Por isso,
deixo aqui esta reflexão de meia hora. Diga-me o que é que você achou desta aulinha. Eu falava aqui o dia todo, mas acho que já está aqui comida suficiente para pensamento. Vou trabalhar para ser mais claros, mas para que tenha sido claro o suficiente. E é isso. Meta ao gosto, se quiser apoiar o conteúdo, tenho o Patreon. Obrigado a Deus. Vá bem. Então, afinal, as mulheres têm ou não têm inveja dos homens, Freud?